Atenção, porque isso é muito sério. Os coronavírus são, na verdade, uma grande família viral, causando infecções respiratórias em seres humanos e até nos animais. Mas o que ainda não temos conhecimento com precisão é sobre o impacto dessa enfermidade na economia. E a China, hein? E o tamanho da China, principalmente na nossa economia, aqui a brasileira. Exatamente abordando a economia mundial e, consequentemente, brasileira, vamos receber agora o economista Rodrigo... Aliás, Rodrigo Rocha é meu parceiro de academia, está lá malhando também. É lógico, saúde, ué. Não é verdade? Então, essa epidemia chinesa, ela pode colocar o freio no pé do crescimento mundial, a coisa é muito séria. Senhor Rodrigo, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo de bom? Bom dia. Tudo certo? Tudo em Obrigado. paz? Tudo de bom em termos, né? Porque eu estava analisando, vendo aqui essa situação do coronavírus, né? Os sintomas todos muito próximos da gripe, Rodrigo, né? Tem muita relação com a gripe, mas é fatal, ela é mortal, ela é letal. E para a economia mundial, a coisa é muito séria, a carteira de ações comprometida. Como é que está todo esse cenário, Rodrigo? Bom, é importante entender que a economia ela é toda interligada. Às vezes a gente não entende a importância de um outro país lá do outro lado do mundo para a economia. Só que o que acontece? Boa parte do que a gente consome, de alguma forma, passa pelo sistema produtivo dentro do mundo. Ou seja, quantos produtos a gente tem dentro das nossas casas, dentro das empresas que são oriundos da China. Uhum. A China tem uma relação econômica com vários outros países. Mesmo que a gente não compre diretamente da China, às vezes a gente está comprando de outros países que, em algum momento do seu processo produtivo, passam pela China. Uhum. E a economia tem uma questão importante, que é a questão da expectativa. Ou seja, será que eu acho que ao longo desse ano a economia vai melhorar ou piorar? Se eu acho que vai melhorar, o empresário ele tem aquela noção de fazer investimento. Eu preciso preparar a minha empresa para o crescimento e para isso eu preciso fazer investimento. O que ocorre também quando você tem uma expectativa negativa, o empresário ele olha para o futuro e diz: deixa eu desacelerar um pouquinho, deixa eu ver o que vai acontecer para mais na frente eu investir. Então foi isso que aconteceu com o mundo. Como o mundo tem essa interligação muito forte com a China, ela tem um peso muito forte porque ela compra de todos os países muito. E isso acaba afetando a renda dos países, porque a partir do momento que você faz essas compras dentro de um determinado país, aquele dinheiro entra na economia, circula. O inverso acontece quando ela reduz a sua compra. E é isso que está acontecendo na China. A China está tendo que desacelerar, parando várias indústrias. O setor produtivo realmente tendo uma grande dificuldade. Isso desacelera a compra da China de outros países, incluindo o Brasil. Então, tudo isso afeta a vida da gente, às vezes, indiretamente, e a gente não percebe. Mas, em algum momento, lá mais na frente, isso pode ter um impacto mais forte. Chega até a gente. É interessante isso, né? A gente observar também que a China, como a segunda maior potência, bem próximo dos Estados Unidos, ela, na verdade, responde por 30%. É muita coisa de todas as nossas exportações. E a gente já observa, já no mês de janeiro deste ano, uma diminuição nessa exportação. 30%. Os Estados Unidos, que são o nosso a maior economia mundial, os Estados Unidos respondem por 15%. Né? Então, há uma disparidade muito grande e isso vai acabar nos afetando de uma forma ou outra, Rodrigo. O que acontece? Você já teve, naquele primeiro momento onde o surto estava crescendo, não se sabia exatamente até onde aquilo iria, você teve uma disparada de bolsa de valores, a questão do dólar, no caso a bolsa de valores caiu, o dólar subiu e isso tudo tem impacto na nossa economia. As pessoas dizem: o que é que eu tenho a ver com dólar? Não vou viajar para outro país. Mas a gente compra os produtos de outros países através do dólar. Por exemplo, para comprar o trigo, a gente não produz no Brasil trigo em quantidade para abastecer o país, a gente compra muito da Argentina. Para eu comprar esse trigo, eu preciso do dólar. Se o dólar aumenta, eu compro mais caro esse trigo. Esse trigo vai para a linha de produção para produzir a farinha de trigo que vai produzir o nosso pãozinho, isso pode afetar. Então, o que acontece? A economia ela é muito interligada e é por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando o que está acontecendo no mundo para ter noção. Às vezes a gente não entende por que determinado produto está faltando, porque o preço aumentou, e justamente são essas ligações entre as economias. A gente não consegue produzir dentro do Brasil tudo que a gente precisa. A gente precisa comprar de fora. E esse comprar de fora vai depender do que está acontecendo no mundo. A China tem uma expectativa de crescer algo em torno de 6 a 6,5% esse ano.
Com o coronavírus, a tendência é de crescer entre 5 e 5,5%. Essa é a expectativa nova. Só que esse 1% da economia chinesa crescendo menos significa que eles estão comprando menos do mundo. Entendi. E isso vai gerando todo um impacto que vai gerando dificuldade de entender o cenário. Aí os empresários esperam um pouquinho. Retraem. Eles poderiam já estar planejando, por exemplo, a compra de máquinas, a contratação de mais funcionários. Quando isso acontece, ele dá uma segurada, deixa eu ver o que vai acontecer, para poder tomar minha decisão com maior segurança mais na frente. Agora, em outro aspecto, Rodrigo, eu acompanho muito os eventos esportivos, até as competições internacionais, até o próprio campeonato chinês, que é muito forte hoje, né? São os maiores salários praticados no futebol mundial, estão sendo afetados, e também as competições que serão adiadas, não acontecerão, provavelmente. Existe essa expectativa, o quanto isso vai atingindo toda a população mundial, né? E isso tem um impacto muito forte na economia pelo turismo. Chineses são turistas muito importantes para a economia mundial. Como a renda chinesa melhorou muito ao longo das últimas décadas, você tem chineses viajando para o mundo inteiro. E também o inverso, o mundo inteiro indo para a China. Você tem as maiores feiras de negócio do mundo acontecendo, grandes eventos esportivos, entre outras possibilidades de turismo, tanto saindo turista da China para o resto do mundo, quanto turistas do mundo indo para a China, que você acaba tendo dificuldade. Vários lugares lá, hotéis fecharam, estão com as portas fechadas, restaurantes. Por quê? O público deles, que eram esses turistas indo e vindo, entrando e saindo, essa movimentação dentro da economia chinesa, acabou sendo fortemente impactado. Então, não é só a questão, parou a linha de produção. Quando você para a indústria, você também para o turismo, você para a movimentação nos aeroportos, você afeta todo o ciclo de negócio. Toda a economia fica afetada por esse problema. A questão é muito mais ampla. E só para a gente fechar, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, prevê que são 18 meses até a produção da vacina antivírus. Então é muito tempo, e você sabe quanto o mercado financeiro mundial é volátil, né? É bem complicado.